Boa noite, povo de Deus. Boa noite, gente querida. A paz seja com o vosso coração. A paz seja com todos vocês que estão agora nos assistindo ao vivo, online, diretamente aqui dos nossos estúdios, com o propósito de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Quero mandar um abraço a todo o pessoal que está nos assistindo através do Instagram. A nossa querida Zéza, a Maria José Alves Vieira. Um abraço, querida. A paz seja contigo. Também quero mandar um abraço para todo o pessoal lá em Ilhéus, na Bahia, que nos assiste semanalmente através do Instagram, participando dessa sequência de estudos bíblicos que nós estamos liberando toda semana aqui no Instagram para abençoar o povo de Deus, todos que nos assistem, todos que nos acompanham. Um beijo, um abraço, a paz seja com o vosso coração. O tema da aula de hoje é jejum e oração. Hoje, onde o Brasil esteve, o povo de Deus envolvido no jejum pela nação, no nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para a nossa querida Tayane, que está nos assistindo. Beijo, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. E para toda a família, a paz seja com todos vocês. O tema da lição de hoje é jejum e oração. Eu falava que o Brasil hoje o Brasil esteve mobilizado no jejum nacional pela pátria, pela nossa nação, para Deus abençoar, para Deus repreender esta pandemia, e trazer um novo tempo para o povo de Deus. Beijos, querida, em nome de Jesus. O texto base da leitura de hoje sobre jejum e oração, que é o tema da lição de hoje, está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4. Eu quero fazer esta breve leitura com você. 4, apenas 2 versos, 1 e o 2, que diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Só esses 2 versos para a nossa meditação. Quero relembrar aos amados que nessa sequência de aulas que estamos liberando aqui toda semana, no nome do Senhor Jesus, hoje é a sétima aula. Eu vou recapitular para você o tema de cada uma delas das aulas anteriores. A primeira aula foi sobre arrependimento. A segunda aula foi sobre perdão. A terceira aula foi sobre salvação. A quarta aula, novo nascimento. A quinta aula, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. A sexta aula da semana passada, pecado e suas consequências. E hoje iremos falar sobre o jejum e a oração. Armas poderosíssimas que Deus confiou ao cristão para que ele possa se utilizar dessas armas e ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Beijo, querida, te amo também, viu? Deus é contigo, no nome do Senhor Jesus. Amados, entrando propriamente no tema da lição de hoje, que é jejum e oração, eu quero primeiro falar o que é jejum, o que é oração, para que a partir daí a gente possa discorrer sobre o assunto dentro da palavra de Deus, de acordo com algumas referências bíblicas que nós separamos aqui com muito carinho para você. Então você que tem desejo de anotar, prepare teu lápis, teu caderno, as anotações, sua Bíblia, já que se trata de um estudo bíblico sobre, nesta noite, estamos falando sobre o jejum e a oração. Armas poderosas. Nós vemos na Bíblia e aprendemos pela Bíblia o sentido do jejum e o sentido da oração. O que é jejum? Jejum é um período que você se abstém de alimento de modo total ou de modo parcial. Existe o jejum parcial e o jejum total. Quando se trata de jejum total, você se abstém de alimento e da água por um período de tempo. Um período de tempo que pode ser meio-dia, pode ser um dia inteiro, pode ser 24 horas, de acordo com a sua fé
e sua estrutura física. Tem gente que não tem estrutura física para fazer jejum longo, mas de maneira nenhuma. Quero mandar um abraço para a nossa querida Cleudilene, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, que também está junto conosco, participando desse estudo bíblico sobre a oração e sobre jejum. Um abraço para você, querida, seja bem-vinda. E eu estava falando sobre o jejum. É você se abster durante um período, total ou parcial de alimento. Se for o jejum total, aí você abre mão de água e de alimento para você estar naquele período de acordo com a sua fé e sua estrutura física em prol de uma causa. Jejum tem que ter um propósito. Jejum não pode ser jejum por jejuar. Eu vou jejuar por jejuar. Não tem valor. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer primeiro que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, jejum tem que ter fé. E a Bíblia é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que ter propósito, tem que ter uma causa pela qual você esteja jejuando. Por você mesmo, pela tua vida espiritual, pela tua família, pelas tuas finanças, pela igreja, pela nação, como hoje o Brasil esteve mobilizado no jejum e oração pela nação, pelo bem da nação. Então o jejum tem que ter um propósito, uma causa que justifique aquele período de tempo que você está se consagrando a Deus, se reservando para o Senhor. A Bíblia fala no capítulo 10 do livro de Daniel, que Daniel jejuou, só que o jejum de Daniel foi parcial. Ele se absteve de um tipo de alimentação, se alimentou com alguma coisa inferior ao costume do seu dia a dia, porque ele queria e precisava de uma resposta de Deus para a sua vida. Então o jejum pode ser total e pode ser parcial. De repente você pode jejuar alguma coisa. Você pode jejuar refrigerante, você pode jejuar carne, você pode jejuar inclusive a internet, o Zap, as redes sociais, porque é alguma coisa que contamina você. E não é tão fácil abrir mão, não é, do Zap, das redes sociais. Para quem gosta, é um jejum sim, é um sacrifício que você vai estar fazendo, contanto que haja fé. Você precisa ter fé naquilo que você vai fazer perante Deus. Tem que ter propósito, tem que ter uma fé, tem que ter uma causa que direcione o seu jejum ao Senhor em prol daquilo que você deseja. E a oração, todos já sabemos o que é a oração. A oração é você se aproximar de Deus através dos seus pensamentos, através das suas palavras. É quando você busca Deus, é uma aproximação em espírito, onde você busca Deus, onde você fala com Deus acerca da sua necessidade, das suas carências, das carências da sua família, da nação. Você vai ter uma conversa com Deus dentro da sua linguagem. Isso é oração. Quando é feita com fé, quando é feita de um modo reservado, quando é feito com contrição, com humildade, com dedicação, com devoção, com paixão, com entrega, aí a oração se torna poderosa. E quando é associada a oração e o jejum, meu irmão, você tem nas suas mãos uma arma poderosíssima. Tão poderosa que o próprio Jesus fala na sua palavra que tem casta de demônios, como está em Mateus 17, 14 a 21, ele fala que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então é uma combinação do jejum e oração juntos. Existem muitas questões que a gente resolve com oração, somente. Mas em determinado momento nós precisamos dedicar também a prática do jejum, abrir mão das coisas que a carne deseja, dedicar-se a Deus para a oração, para a leitura da Bíblia, para a meditação, para uma busca, para uma entrega, desobstruir o canal espiritual. Porque quando você jejuma, você sacrifica a carne, está desobstruindo o canal espiritual, matando a carne, tirando a carnalidade do caminho, sacrificando a Deus, sacrificando a carne, dizendo para Deus que aquilo que você quer é tão importante, que é mais importante do que o alimento. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus, toda palavra é viva e eficaz, e ela é poderosa para penetrar até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e identificar a intenção e o pensamento do coração.
ela é uma espada. A palavra é uma espada poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Então falei sobre o jejum, o que é jejum, que é oração. Espero que você tenha entendido. E se você tiver condições físicas e fé para fazer, deve-se utilizar sim desta arma poderosa que é a oração somado ao jejum. Nós iremos ver na Bíblia que no Velho Testamento, muitas pessoas no Velho Testamento se utilizaram do jejum. Mas reis se utilizaram do jejum, líderes como Moisés. Segundo está escrito na Bíblia, lá em Êxodo 34, 28, você pode anotar, Êxodo 34, 28. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, lá no monte com Deus. Quando ele desce, ele encontra o povo no pecado, fizeram o bezerro de ouro e o povo estava na carnalidade. Moisés, irado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, repreende o povo, coloca a casa em ordem e Deus manda ele subir ao monte de novo, onde ele fica mais 40 dias e 40 noites, cerca de 80 dias. Presta bem atenção. Não se arrisque a fazer isso. O caso de Moisés era especial. Ele estava na presença. Ele estava na glória de Deus. Ele estava com Deus. Aí, meu amigo, não tem como a carne sentir vontade de querer comer nada. Então, o máximo que alguém pode, segundo a medicina, suportar, que o corpo suporta, sem água e sem alimentos, são 3 dias. A partir daí já vai ter sequelas físicas. E é bom você ter cuidado para que você não venha exagerar além da fé e além da condição física. Jejum que é jejum, oração que é oração, precisa ser feita com fé, mas também com alegria. Tudo que é para Deus tem que ter alegria e fé. Sem essas duas coisas, o jejum e a oração perde o sentido. Vemos na Bíblia ainda o caso do povo de Israel, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 20, verso 26. O povo de Deus tinha entrado numa batalha e olha só, o próprio Deus mandou que eles fizessem guerra contra a tribo de Benjamim. Eles perderam a primeira guerra, mesmo Deus mandando, eles perderam a batalha, voltaram para o campo, para o arraial, para o acampamento, falaram com Deus, perguntaram se deveriam guerrear e Deus disse só para a guerra. Eles foram, perderam a segunda vez. E aí o povo começou a chorar, porque Deus mandou. E eles perderam 2 vezes. Olha como é séria essa questão. E na terceira vez que eles foram para a guerra, oraram ao Senhor e perguntaram para Deus: Senhor, ainda iremos para a guerra? O Senhor disse: vai. E aí a Bíblia diz que eles jejuaram naquele dia até a tarde. Não só oraram, jejuaram o dia inteiro até a tarde. E no outro dia eles foram para o campo de batalha e Deus deu uma grande vitória ao povo de Israel. Olha só, eles tinham a palavra, mas não tinham se consagrado a Deus, não tinham jejuado ao Senhor. E no terceiro dia, aliás, na terceira tentativa da guerra, da batalha, quando eles jejuam e oram, vão para o campo de batalha e Deus dá uma vitória espetacular para o povo de Deus. Então lembre-se que como cristão, periodicamente, talvez até semanalmente, eu tenho o hábito de jejuar toda semana. E é muito importante que nós tenhamos o hábito do jejum e da oração sempre, sempre como exercício da nossa fé, da nossa salvação e da nossa vida espiritual. Vemos ainda o caso na Bíblia, não é, do próprio Davi. Segundo Samuel 12, 16, Davi jejuou 7 dias pelo filho de Batseba, filho do pecado, na verdade. E aí, mesmo assim, o menino morreu. Ele jejuou 7 dias pela criança, mas a criança morreu. Era fruto do pecado, era fruto do adultério. Então nós entendemos que o jejum não obriga Deus a fazer nada. Aliás, Deus não está obrigado a fazer nada. O jejum que nós iremos alcançar é o cumprimento da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas e as causas pelas quais nós estamos orando e jejuando. Deus sempre sabe o que é melhor. Em Deus não há injustiça nenhuma. Eu posso não entender o que Deus faz. Eu posso até não compreender e até não aceitar. É insanidade nossa. Mas Deus, Ele é justo. Nele não há imperfeição nenhuma. Ele sempre sabe o que está fazendo. E nós precisamos, como bons servos, aceitar resignadamente a vontade do Senhor
e louvar o seu santo nome. Vemos ainda na Bíblia o jejum de Josafá. Josafá e o povo de Israel, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, quando 3 grandes nações vêm contra Israel para destruir a nação, e Josafá vê que está em minoria, em aperto, ele convoca o povo, entra no jejum, entra na oração, e Deus levanta uma palavra profética, dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, estáis em pé e vê o livramento do Senhor. Olha só, quando o povo se mobiliza na oração, no jejum, no quebrantamento, aí Deus destruiu os inimigos e deu vitória ao povo de Deus, enquanto estes louvavam ao nome do Senhor. Vemos ainda o jejum de Esdras, lá no capítulo 8 do livro de Esdras, quando Esdras pede jornada feliz. Inclusive, é um tema de uma boa campanha de oração, pedir para Deus jornada feliz. Ele estava vindo de Babilônia para Jerusalém e havia muitos caminhos, aliás, muitos perigos no caminho. E ele entra em jejum, entra em oração para Deus dar uma jornada feliz. Você já fez jejum pela jornada feliz? Você já fez um jejum para um 2021 feliz e abençoado? Você já fez um jejum pela jornada feliz da tua família, da tua igreja? Uma jornada feliz para a tua nação? Esdras, capítulo 8, nós vemos Esdras e o povo na oração pedindo para Deus uma jornada feliz. Um pouco mais adiante, no livro de Neemias, ainda no Velho Testamento, vemos Neemias, capítulo 1, o verso 1 a 4, Neemias jejuando e orando, depois que viu a situação caótica em que Jerusalém estava, uma cidade, os muros derrubados, as portas queimadas, o povo em ruína, desprezo e miséria, e Neemias ora, se quebranta, e Deus levanta o próprio Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e trazer a paz e a vitória para o povo de Deus. A força do jejum e da oração. Vemos ainda na Bíblia o jejum de Esther. Jejum de Esther, onde o povo de Deus estava sentenciado à morte. Todos os judeus que moravam em Babilônia estavam sentenciados à morte por causa da ira de Amã. Amã odiava Mardoqueu e o povo de Israel, e ele preparou um edito real contra todos os judeus para que fossem mortos. E Esther convida os judeus, suas servas, Mardoqueu, para 3 dias de jejum e oração. E através dessa oração e do jejum, Deus muda a sorte do povo, Deus destrói os inimigos. O próprio Amã morre numa forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e Deus dá livramento a todo o seu povo. Olha que coisa tremenda. Olha a força do jejum e da oração, trazendo vitória para uma nação inteira. Deixa eu me fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você jejuou e que você esteve orando por uma causa séria, dedicado, buscando vitória de Deus para você, para a tua família, para a tua igreja, para a nação, de um modo geral? Qual foi a última vez que você jejuou? Jejum e oração faz parte da vida do cristão. Vemos ainda na Bíblia, quando os ninivitas, no livro de Jonas, Deus manda Jonas pregar contra a cidade de Nínive, que dentro de 40 dias Nínive será destruída. E Jonas entra na cidade, prega, e o rei ouviu a mensagem, o povo ouviu a mensagem, e começaram a se quebrantar, entraram num jejum intenso, que até os animais ficaram proibidos de comer. Até os animais entraram no jejum. E quando a gente lê esta passagem do livro de Jonas, capítulo 3, versos 5 a 10, no final diz o seguinte, verso 10: e Deus viu, e Deus aceitou, Deus viu o quebrantamento, Deus viu o jejum, Deus ouviu a oração, e Deus muda a sentença, não destrói a cidade de Nínive, Deus poupa Nínive, porque o povo se converteu para Deus, com jejum, com pano, com saco, com quebrantamento, com arrependimento, e aí veio vitória da parte de Deus. E ainda temos, no Velho Testamento, um notável jejum, que é o jejum de Daniel.
Daniel queria uma resposta de Deus. Ele começou a ler a Bíblia e entendeu no livro de Jeremias que o tempo do cativeiro de Israel era 70 anos. Já havia se completado os 70 anos. E Daniel queria entender pela Bíblia. Ele queria uma resposta de Deus sobre aquela passagem, 70 anos de cativeiro. E ele começou a orar e a jejuar. Jejuou 21 dias, um jejum parcial. Mas foram 3 semanas, 21 dias. E Deus mandou um anjo. E olha só o que é que o anjo vai dizer para Daniel. O anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia que você se aplicou à oração, saiu a ordem da parte de Deus. Desde o começo. Desde que você aplicou teu coração para te humilhar, para entender esses negócios, saiu a ordem e eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, falando de principados e potestades, demônios, espíritos maus, demônios, o príncipe da Pérsia se colocou em oposição a mim. Ou seja, um exército do inferno se colocou no caminho do anjo para não trazer uma resposta para Daniel. Mas Daniel insistia no jejum, insistia em oração, insistiu pedindo, jejuando, acreditando. Sabe o que aconteceu? Deus manda o arcanjo Miguel como reforço para ajudar o primeiro anjo a trazer a resposta para Daniel, e o anjo chegou com resposta. Ei, se um homem como Daniel precisou de reforço de anjos para receber vitória, qual foi a última vez que você pediu para Deus mandar um reforço? Manda reforço dos céus, Deus. Daniel precisou. Aliás, anjos que são poderosos precisaram de reforço. Aquele anjo veio da parte de Deus, mas não passou. Precisou de um reforço dos céus para passar. Tem muitas bênçãos retidas porque você parou de orar e jejuar. Se você continuar, Deus vai mandar reforço. Deus vai mandar um anjo. E eu fico meditando, se um anjo precisou de reforço, se um anjo precisou de ajuda para trazer uma resposta, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para não precisar da ajuda um dos outros, na oração, no jejum, no aconselhamento, no combate espiritual. Pedir ajuda é humildade, é fé, é acreditar que a sua oração sozinha não pode ser suficiente. É entender que nós precisamos um dos outros, formar um elo forte, uma corrente forte de oração, para que Deus venha trazer vitória no nome do Senhor Jesus. Jejum de Daniel, 21 dias. Esse é um jejum memorável. E na Bíblia nós vemos, no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 2, verso 18 a 20, falando sobre João Batista, porque os discípulos, os fariseus, entraram no debate e perguntaram para os discípulos de Jesus: por que os fariseus jejuam? E os discípulos de João também jejuam 2 vezes por semana, e os teus discípulos não jejuam, acusando Jesus. A Jesus disse: pode por acaso os filhos das bodas estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, aí jejuarão. Ou seja, depois que eu for tirado, depois que eu me ausentar, aí eles vão precisar jejuar. Enquanto eu estiver aqui com eles, não precisa, eu resolvo para eles. Louvado seja Deus. Mostrando que João Batista jejuava, que os discípulos de João jejuavam, e que o jejum fazia parte do ensinamento de João Batista. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, quando eu digo um pouco mais adiante, saindo de João para Jesus, não na referência. No capítulo 4, que é o texto base que eu li no começo desta aula, no capítulo 4 fala que o Espírito Santo, presta bem atenção, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. É interessante. Moisés jejuou 40 dias. Elias jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Aí existe um paralelo forte. Algo para se meditar, para se entender e para se aprender. Aí Jesus teve fome. Aí o diabo chegou perto dele, oferecendo pão. Transforma essas pedras em pães. É interessante que o diabo observa o crente e ele espera o momento da fraqueza para tentar. Jesus jejuou 40 dias, ele viu, mas ele esperou o momento da fraqueza física para oferecer pão. É sempre assim.
É na hora da sua fraqueza que ele chega com as tentações querendo te derrotar. Mas Jesus disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo transportou Jesus lá para o pináculo do templo. E disse, lança-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aí Jesus disse, está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o diabo levou ele lá para o alto da montanha e mostrou a glória do mundo, os reinos do mundo inteiro, e disse, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E o diabo foi derrotado. Jejum, oração e a palavra. Quer repetir comigo? Jejum, oração e a palavra. Quer repetir comigo mais uma vez? Jejum, oração e a palavra. Foi assim que Jesus derrotou Satanás. No jejum, na oração e usando a Bíblia, está escrito, está escrito, está escrito. Ele golpeou Satanás, golpeou até o diabo desaparecer, não suportou. Como é que você pensa vencer o diabo? Na sua maneira? No grito? Na força do braço? Não, meu querido. As nossas armas não são carnais, como está escrito. As nossas armas são espirituais. Jejum, oração e a palavra. Jesus venceu dessa maneira, nos ensinando como vencer. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Louvado seja Deus. Nós vemos ainda, lá em Mateus 17, que eu falei um pouquinho antes, quando um pai de família levou seu filho para os discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava lá no monte orando, juntamente com Pedro, João e Tiago, e nenhum deles conseguiu expulsar aquele demônio daquele moço. E quando Jesus desce do monte, aquele pai de família procura Jesus e diz, Senhor, socorre meu filho que é lunático. Eu trouxe ele para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. E Jesus disse, ó raça, até quando sofrereis? Até quando estarei convosco? Trazei-mo. E o pai trouxe o menino. E perguntou, desde quando acontece isso? E aquele pai disse, desde a infância. Se joga no rio, no fogo, e vai escumando, rangendo os dentes. E Jesus expulsa o demônio, liberta aquele moço, devolve para o seu pai, que vai para casa dando glórias a Deus. Depois os discípulos reúnem Jesus e perguntam, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus explica, como está lá em Mateus, aliás, lá é Mateus 17, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. E no final ele diz o seguinte, essa casta não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Jejum e oração. Tem demônio que só sai com jejum e oração. E às vezes ele se aloja na família, na saúde, nas finanças, no ministério, na igreja, em várias áreas. Ele se aloja. É lógico que Deus permite. E quando ele se aloja, é por causa de uma brecha que a gente abre. É algo que a gente abriu, uma brecha. Um pecado não confessado, uma mágoa, um ressentimento, uma palavra que não deveria ter saído da nossa boca, falta de perdão, falta de arrependimento, de quebrantamento, sentimento ruim, uma raiz de amargura. Ele entra e se aloja. E para sair, meu amigo, tem que ter confissão, quebrantamento, arrependimento, jejum e oração para derrotar Satanás. Somente com as armas espirituais iremos vencer, como Jesus nos deu o exemplo perfeito. Nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, um jejum coletivo. No capítulo 13, a igreja está orando e jejuando. De repente o Espírito Santo brada no meio da igreja, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles, orando e jejuando, colocaram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os mandaram para a obra missionária. A igreja orando, jejuando e o Espírito Santo bradando, separando o homem
homens, consagrando homens para a obra missionária. É através do jejum e da oração, do jejum e oração coletiva, que Deus levanta homens ungidos, homens cheios do Espírito Santo, para anunciar a palavra por todas as partes. Eu sei que você tem jejuado por você, pela tua casa, pela tua família, pelas tuas finanças, pela vida sentimental. Mas você tem orado e jejuado para Deus levantar obreiros, homens cheios do Espírito Santo, como aconteceu lá em Antioquia, capítulo 13. A igreja orando e jejuando, e Deus falando, levantando homens cheios do Espírito, como Paulo e Barnabé. Que ministérios poderosos nasceram no jejum e na oração. Mas eu quero concluir esta lição de hoje, esta aula de hoje, convidando você a abrir a Bíblia lá em Isaías 58, lá no Velho Testamento. Isaías 58, eu vou abrir minha Bíblia porque eu quero ler. E convido você a abrir sua Bíblia para Isaías 58. E de repente alguém pode dizer, mas você não já falou sobre o Velho Testamento? Falei, mas eu passei por cima disso aqui propositadamente para voltar agora, porque eu quero terminar esta aula de hoje falando sobre o verdadeiro jejum. Presta bem atenção. O jejum onde você abre mão de água, de alimentos, é um jejum poderoso e deve continuar sendo praticado pela igreja. Uma coisa não substitui a outra, mas o verdadeiro jejum, o jejum que mais Deus se agrada, está em Isaías 58. E eu quero concluir esta aula de hoje com essa passagem de Isaías 58. E eu quero ler junto com você do verso 3 ao verso 10. É um pouquinho extensa, mas me suporta um pouquinho, você vai entender algo maravilhoso. Talvez as igrejas não preguem sobre isso, mas como pastor, como homem de Deus, como profeta de Deus, eu tenho a obrigação, dever de trazer para você a luz, o entendimento. Pois a Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Eu estou trazendo revelação para você, conhecimento bíblico para mudar a tua vida, para impactar a sua vida, para fortalecer a sua vida e fazer de você um vencedor, uma vencedora, um verdadeiro campeão de Deus, no nome de Jesus. Isaías 58, abre tua Bíblia, me acompanha aí. Verso 3 em diante. Quando puder, ler o capítulo todo. Eu estou separando do 3 ao 10, mas o capítulo todo é maravilhoso. Olha só o que diz a palavra. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em contas? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano e saco de cinza? Chamaria tu isto a jejum e dia aceitável do Senhor? Olha só o verso 6. Olha a força do verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Verso 8. Se você fizer esse jejum, olha o que acontece. Então romperá a tua luz como uma alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás,
Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Fecho a minha Bíblia. Você já parou para ler isso? Algum dia você já leu pausadamente esse capítulo? Isaías 58. O verdadeiro jejum para Deus é você amar o próximo de verdade, praticar juízo, justiça, amor, misericórdia, libertar os cativos, não manter ninguém prisioneiro, perdoar, liberar perdão, amar a Deus, cobrir o nu, atender a necessidade dos carentes, se comover com aqueles que sofrem, pois a Bíblia diz que eu devo chorar com os que choram, sentir a dor do necessitado, sentir a dor das famílias agora que perderam entes queridos na pandemia. E uma coisa interessante, tirar do meu de voz o apontado dedo. O apontado dedo. Tirar do meu de voz o apontado dedo, como diz a Bíblia. O que é o apontado dedo? Quantas pessoas você aponta? Quantas pessoas você aponta na igreja? Você aponta no meio da tua família, de fora, vizinhos, colega de trabalho? O que é apontar? É falar mal. É apontar. Tá vendo fulano? Tá vendo cicrano? Tá vendo o pastor? Tá vendo fulano e tal? Esse apontar de dedo é perigoso. O apontar o erro de alguém. O apontar a falha de alguém. Porque enquanto você aponta com um dedo para alguém, tem 4 dedos apontando para você. Querido, nós já temos faltas e falhas demais para arranjar mais problema para nós, apontando a falha de alguém. Se alguém tem falhas e fraquezas, eu devo amar, orar, perdoar, pedir para Deus usar de misericórdia. Quando fizermos isto, praticar o amor, a verdadeira justiça, acolher as pessoas, amá-las de verdade, ajudá-las de verdade, a Bíblia diz que as trevas se tornaram luz. Você gritará e Deus vai dizer: eis-me aqui. As portas se abrirão. Deus manifestará o seu poder. Esse é o verdadeiro jejum. Jesus falou várias vezes para os judeus: se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Os judeus faziam muitos rituais de sacrifícios, muito jejum, muitos rituais, mas não tinham misericórdia de ninguém. Não usava de amor para com ninguém. Não entenderam jamais o que era misericórdia quero e não sacrifícios. O sacrifício é muito bom se houver amor, misericórdia, justiça e verdade. Deus abençoe a todos. Foi maravilhoso estar com vocês nesta aula sobre perdão. Aliás, perdão. Jejum e oração. A aula do perdão já foi. E a próxima aula é morte física, morte espiritual e morte eterna. O que significa morte física, morte espiritual e morte eterna? Beijo para todos vocês. Vejo vocês na próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe ao pessoal que nos assiste através do Instagram, a nossa Zéza, Claudilene, a Tayane. Deus abençoe. Fica na paz. Estou orando por vocês. Juntos estamos orando pelo Naninho. Ele vai voltar para casa, a gente vai fazer um grande culto de ação de graças. Com certeza. No nome de Jesus. Fica na paz. Talvane, Fabiana, a Ilhéus na Bahia, todos que nos escutam aí, nos assistem. Deus abençoe. Beijo no coração. Fica na paz, no nome de Jesus.